Saudações literárias. Este é o podcast do Clube de Leitura João Manzanello Carrascosa, uma parceria entre a Unespar, campus de Paranavaí, e o Instituto Federal, campus Paranavaí, onde o podcast está sendo gravado. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso primeiro episódio da segunda edição do podcast Saudações Literárias. Na primeira edição, entrevistamos os escritores e escritoras João Manzanello Carrascosa, Heloísa Prieto, Daniel Galera e Márcia Cambeba. Hoje temos um programa especial com uma convidada muito especial. Eu sou a professora Luciana Leal, do curso de Letras da Unespar de Paranavaí e coordenadora do Clube de Leitura. Vamos mergulhar nos poemas de Marília Flor Cosby e explorar o universo literário de nossa convidada. O Clube de Leitura é um projeto de extensão do curso de Letras da Unespar de Paranavaí e está em sua 4ª edição. Nele, as obras são previamente selecionadas e a sua leitura é realizada de forma mensal, com reuniões para discussão no último sábado do mês, realizadas de forma remota. E hoje a nossa conversa viaja até o extremíssimo sul do Brasil para encontrar uma voz que define a sua própria escrita, como um livro e como um êxodo de uma tal condição humana. Recebemos Marília Flor Cosby, natural de Arroio Grande, no Rio Grande do Sul. Marília é uma intelectual das fronteiras e das encruzilhadas, doutora em antropologia social e pós-doutora em filosofia. Ela habita um espaço onde o rigor da ciência se funde com a crueza da terra. Atualmente é professora adjunta do curso de Medicina da Unipampa, onde coordena o projeto de extensão A Grande Saúde dos Povos e investiga curas que atravessam espécies. Marília também coordena o projeto de extensão Desdomar Poéticas de Liberdade com a Manada Esquina da Unipampa. Mas é na poesia que Marília opera a sua desarticulação. Autora de obras fundamentais como Mugido, finalista do Prêmio Jabuti em 2018, e Chucra Chucra, a sua voz poética não teme o visceral. Para ela, o poema é como um parto de uma vaca, algo que envolve um útero imenso que rebenta e frequenta o lado de fora. Consultora da Unesco e do IPAM, premiada pelo seu olhar atento ao patrimônio imaterial. Marília integra a antologia As 29 Poetas Hoje, trazendo para o centro do debate literário brasileiro os campos neutrais, os baguais e a fecunda epifania, que nasce do esforço da goela e do rumen. É com esta poeta que nos ensina metaforicamente a traduzir o mugido que conversamos hoje. Marília, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, é um prazer aqui estar com vocês e muito bem apresentada. Marília, ao lermos a tua contribuição para a antologia, As 29 Poetas Hoje, a primeira imagem que nos assalta não é uma palavra, mas um som. E esse som é o mugido. Você define esse trabalho não como um livro, mas como um êxodo de tal condição humana, né? E aí a gente pergunta para você o que é esse êxodo da condição humana por meio da poesia. E por que o mugido da vaca foi a ação escolhida para essa desarticulação, né? Essa desarticulação do que nós somos. Primeiro porque esse êxodo é um investimento radical na metonímia, né? Na literalidade, a ponto da pessoa que lê não conseguir não ver uma metáfora, né? Então é uma aposta nesse sentido de trazer para o corpo, né? Para ver como aquele som é produzido, como esse som é produzido, e
desarticulação passa por essa tentativa de experimentar o que habita onde a palavra não impera, né? E como é que é possível, porque entre os animais a palavra não impera, né? E como é possível surgir poesia daí, né? E não me lembro mais o que é que você tinha me perguntado, o que foi o mugido, né? Exatamente. Isso tem muito a ver com a minha de novo, né? Com a minha presença junto a esses animais, experiências de campo. Como eu sou antropóloga, sou muito impelida e muitas vezes o meu ofício me impõe algumas experiências, né? Algumas delas eu declino, outras não. Mas dessa eu não declinei, que foi um retorno à minha origem, né? Região da fronteira com o Uruguai, aqui no extremíssimo sul. E a vaca, numa situação de parto, né? Um parto difícil, que é algo que não é incomum aqui, né? Na pecuária extensiva e mesmo na pecuária de gado leiteiro. Não é raro uma vaca ter dificuldade para parir, porque pelos métodos de reprodução artificial também, né? Incompatibilidades do tamanho das carcaças e dos corpos e da vaca e do bezerro. E aí eu estava acompanhando um parto de uma vaca, que era algo que eu tinha feito a minha vida inteira com o meu pai, né, que é veterinário, e eu tinha voltado agora a campo depois de 10 anos fora da região. Tinha voltado para fazer um campo exploratório para um projeto também, que era um inventário para o IFAM. Sobre a lida campeira. A lida campeira são os ofícios dos trabalhadores rurais aqui que trabalham com os rebanhos da pecuária, na região da fronteira, das fronteiras aqui do Rio Grande do Sul, né? Brasil, Uruguai, Argentina. E eu me deparei com essa vaca, assim, agonizante, e uma mulher deitada sobre a vaca, dizendo que ninguém ia tocar na vaca dela, que ele já tinha tentado matar, etc, etc. E a mulher se dizendo com uma relação muito empática com a vaca, né? Porque já tinha sentido o que a vaca estava sentindo. E daqui a pouco chega o marido dela, que era o dono da propriedade, e não queria ter o prejuízo de, por exemplo, fazer uma cesariana para retirar um filhote que já estava morto, né? E ainda mais para salvar uma vaca que não ia prestar para mais nada, segundo ele dizia, né? Ser uma vaca machorra, uma vaca que não vai prestar para nada. Quando ele disse a palavra machorra, é uma palavra que eu já tinha crescido ouvindo essa palavra, mas pronunciada com muito ódio, assim, né? Com relação às mulheres que não seguem uma heteronormatividade, não se enquadram no que o patriarcado espera delas, né? Eu descobri a origem da palavra. Eu não sabia que a palavra machorra vinha da vaca que não dava leite, que não teria filhotes, ou que é estéril, ou que monta nas outras vacas, não gosta dos touros, enfim. E dali veio a fecunda epifania, né? De me perceber afetada eu acho que afetada é melhor. Afetada pelas mesmas forças aniquiladoras que aquela vaca, né? Daí que, por isso o mugido foi escolhido. Obrigada. Que interessante, né? E assim, que forte tudo isso. A vaca mugindo, reforçando esse esforço físico, né? Porque você diz isso, né? Para a gente parar para ver, né? E observar tudo isso. E aí você já nos traz também a questão da fecunda epifania, né? Esse bicho comunicando algo que a palavra acadêmica e polida não consegue alcançar, né? Marília, existe uma crueza técnica nos teus versos que é quase cirúrgica. Você descreve com precisão de quem conhece o campo e a biologia, né? O prolapso vaginal, isso eu uso entre aspas, né? De uma vaca e a sua exposição e a exposição da mucosa. Isso choca e ao mesmo tempo fascina, assim, pela honestidade, né, em que é escrita. Você escreve, né, que o parto de uma vaca não é uma coisa simples.
que envolve um útero imenso, que rebenta e frequenta o lado de fora. Sendo você professora num curso de medicina e poeta e tantas outras coisas, como é essa materialidade do corpo que sangra e se expõe? Na verdade, como é que essa materialidade do corpo que sangra e se expõe informa a tua escrita, que eu vou dizer uma escrita contra-hegemônica? Bueno, vamos ver se eu consigo te responder de um jeito que te alcance. Eu sou professora da Faculdade de Medicina desde 2022, né? No dia de 2017. E logo que eu publiquei a primeira edição, ela foi finalista do Prêmio Jabuti em 2018. Então, circulou bastante, assim, né? Mais do que no Rio Grande do Sul, era uma editora carioca. E as pessoas vinham muito me falar, muitas mulheres vinham me interpelar, tanto por rede social, e-mail, ou mesmo quando eu ia fazer os lançamentos, para me contar os partos delas, né? E eu não esperava, assim, não era, como é que eu vou dizer? Eu estava muito mais tocada pela vaca machorra, né, do que propriamente, eu não sou mãe, né, e não era na época. E me surpreendeu, assim, como as mulheres também se sentiram, as mães, né, também se sentiram afetadas pela mesma força aniquiladora que aquela vaca que eu estava descrevendo, né. Então, de certo modo, tem grupos de gestantes que leem o ungido, depois vem me contar como é que foi no parto, determinada situação, lembraram do livro. E acho que é isso, é uma questão interespecífica, né? Diria até transespecífica, talvez. Que a gente consegue se traduzir por aí, pelo corpo, né? Pela experiência corporalizada. Marília, e olha que interessante, né? Você nunca imaginou que o seu leitor pudesse ser grupos de gestantes, né? Não é? Nunca imaginei. E, assim, muitos relatos de partos, né? Eu também não estava acostumada, assim, mas é bem legal, bem interessante. Bom, logo a seguir no seu texto, né? Logo depois do parto, você fala sobre matar uma vaca, a precisão desse tiro certeiro, do alto calibre. E matar e carnear essa vaca exige sangrá-la até a última gota. Então, para você, escrever poesia também exige esse tipo de sangramento ou de precisão quase que violenta? Eu acho que esse tipo de sangramento e muitos outros exigem poesia. Eu acho que é por aí. Eu inverteria. Eu diria que para mim surge desses momentos. Escrever poesia, fazer um livro. Não, nenhum, acho que dos meus livros foi um planejamento assim, estou com vontade de escrever um livro de poesia, ou tenho um sonho. Na verdade, um sonho. Comecei a escrever poesia sonhando, né? Os primeiros poemas vieram para mim escritos já, sonhando. Então, meio que se impôs, assim, a poesia se impôs mais do que foi um desejo manifesto consciente meu. Depois eu comecei a me dar conta que era um bom jeito de lidar com esses sangramentos, né? Lidar com a palavra desse modo. Obrigada, Marília, por compartilhar esse escrever poesia, né, com quem te lê. Marília, no Clube de Leitura, nós discutimos muito as identidades brasileiras, né, nos poemas, diferentes escritoras e nos seus poemas. Nos teus poemas, né, surge a personagem Cacilda
e uma negação linguística muito forte. Não vou me aventurar, né, a pronunciar em inglês aqui. Eu não quero falar inglês, tudo isso em inglês. Quero voltar para as porcelanas, para os banheiros, enfim, né? Esta recusa do inglês, né, e o desejo de voltar às porcelanas é uma forma de resistência cultural contra a globalização que tenta domesticar a voz do sul do sul? Eu acho que eu nem tinha ido por aí. Eu tinha ido quase numa impossibilidade de não falar o inglês. Era uma interlocução com alguém com quem eu só poderia falar em inglês, né? E que eu só poderia tocar em inglês. E você percebe, né, que o leitor vai interpretando de uma outra forma da, Essa é a graça. daquilo que o escritor nunca teve a intenção, né? E Mas aí essa é a graça, né? o texto literário, né, nos possibilita, né? Você menciona o consumo de ovos de touro oferecidos às visitas, né, e o axé da miséria para as filhas de Oxum. Como é que a comida, né, e essa ancestralidade religiosa se entrelaçam na construção do seu pampa poético? A minha primeira experiência como antropóloga foi com o povo de terreiro, na região de Pelotas, assim, no sul do Rio Grande do Sul, né? E que é a mesma região de onde eu venho, assim. Para mim foi um mergulho num universo muito, muito surpreendente, né? E ao mesmo tempo surpreendente e diferente daquele mundo que eu tinha sido criada para habitar, né? Fui criada para ser uma mulher branca, né? E de repente eu estava convivendo com pessoas de terreiro, né, de religiões de matriz africana, a maioria delas negras, a maioria das pessoas com quem eu convivia e convivo até hoje são pessoas negras, que vêm dessa experiência inicial em que eu sou arrastada para o extremo oposto daquilo que eu tinha sido criada para ser, né, por essa experiência antropológica. E carrego comigo, vou carregar para sempre essa experiência, né, me transformou e segue me transformando. E dessa experiência que surge o primeiro livro, que é Os Baobás do Fim do Mundo, o primeiro livro de poesia, né? E o Mugido vem no movimento contrário, que é de eu retornar para aquele lugar que eu tinha sido, onde eu tinha nascido, assim, né? Que é uma família de classe média, agropastoril, né? Erigida num patriarcado agropastoril branco, na região da fronteira com o Uruguai. E aí se faz um outro movimento de transformação, né? Que a poesia foi a maneira de eu... acho que até organizar isso tudo. De um jeito bem pouco pragmático e organizado, mas, né, estamos aqui hoje. Que maravilha. E com produções muito interessantes. Bom, e vou usar até as aspas, né, que são palavras dos seus textos. No final dos textos, a gente, enquanto leitor, né, e eu vou dizer pelo grupo, saímos dos campos neutrais, né, entre aspas, e das coxilhas, entre aspas, para uma imagem urbana, né, a Cacilda trepada na sacada de um quinto andar. Então, essa Cacilda, né, que engole a imensidão, também entre aspas, do alto de um prédio, mas que preferia ter 4 patas, também entre aspas, representa o sentimento de quem traz o campo dentro de si para a cidade? Primeira pergunta. E é possível ser bagual, né, que é o cavalo, né, o cavalo bravo, é possível ser bagual num apartamento de 5º andar? Vamos botar o bagual aí como um chucro. E aí entra a chucra junto. Acho que sim, é possível. A poesia é um exemplo, né? A poeta é um exemplo, né, de que é possível. E eu acho que a relação com o campo, essa questão, eu diria nem só com o campo, mas com os outros viventes e as viventes que te acompanham nessa experiência primordial, assim, né?
as vacas, os cavalos, os bichos, as assombrações, o mato, tudo isso compõe a gente, né? Os medos que a gente tem, né? As coragens que também a gente aprende a ter, nos trazem visceralmente essa experiência de proximidade com estar viva, né? Com a iminência de poder estar morta, de ver os animais copulando, ver os animais morrendo, né? E a gente comer esses animais e ver eles nascendo. Então nos coloca numa paridade visceral, assim, que não tem como como subtrair isso da pessoa que a gente se torna, né? Sim. E por isso, a última pergunta, Marília, é quem são os autores, autoras ou as vozes que te inspiraram a criar a sua obra? Como o teu olhar de doutora em antropologia social influencia a escolha dos seus temas? Eu acho que vou largar um clichê aqui, né? Não sou eu que escolho. Sou muito mais escolhida do que sou eu que escolho. Mesmo quando eu acho que eu escolho, não é bem aquilo que eu estou escolhendo, quando a coisa se apresenta, né? Quando a vida começa a tomar rumo junto com aquilo que tu acha que tu escolheu, não é mais a mesma coisa. E acho que a antropologia é esse barato aí de poder viver muitas vidas, poder ser muitas coisas, né? Poder acompanhar muita gente, muito bicho. Eu sou uma antropóloga que tem uma formação em etologia, essa formação em filosofia que eu tenho no pós-doc foi com uma filósofa, etóloga e psicóloga. Então foi para trabalhar com relações humano-animal. Né? Então eu sou uma antropóloga que me interessa bastante por animais. Meio que faço aquela ideia da antropologia ser a etologia dos humanos. E, enfim, para mim é uma grande diversão, assim, é uma grande alegria. É poder ser muitas coisas e viver muitas experiências a partir de um olhar que ao mesmo tempo de uma especialista, de alguém que tem um doutorado, que é uma professora, mas é um olhar muito de criança, de quem está conhecendo aquele mundo pela primeira vez, né? E te permitir fazer isso é muito intenso, né? Traz para tua vida, torna a tua vida bem, pode ser vivida assim, né? Poder compartilhar isso daí, compartilhar, seja com os estudantes, né? Seja na tua vida cotidiana, enfim, com quem me lê. Então é trazer assim, olha só isso aqui que eu vi, olha só isso aqui que eu vivi, né? Ver se arrepia vocês também. Por aí, ver o extraordinário, né, nas coisas ordinárias, que para os outros é ordinário, chegar e te espantar com aquilo, né? E a partir do que tu já criar coisas novas, modos novos de olhar para o mundo, de viver, de te relacionar. Marília, que privilégio, né? Te ouvir, te entrevistar, poder ler o que você escreve, né? E fiquei emocionada com as suas últimas palavras agora. Então, para a gente terminar, eu gostaria de pedir para você que escolhesse um dos poemas, um dos seus poemas, e o desse voz para os nossos ouvintes. Eu selecionei aqui um trecho do livro Desmontadas, que é o último livro que eu publiquei agora em 2025, pela Coragem, editora Coragem, que é de Porto Alegre, é a mesma editora que publicou a última edição do Mugito. E Desmontadas está muito próximo, e acho que é próximo com isso que eu te respondi agora, que eu trabalho na medicina, aqui na Universidade Federal do Pampa, mas eu trabalho com cavalos, né? E eu pensei, quando eu cheguei aqui agora, vou escolher com o que eu vou trabalhar. Vou trabalhar